Diga assim, troque a preocupação, diga por confiança em Deus, diga assim, e gratidão. Quem está entendendo isso? Agora olha para quem está do teu lado e ensina isso para ele. Fala assim, meu irmão, troque as suas preocupações, as suas ansiedades, diga assim, por confiança em Deus e por gratidão. Amém? Sabemos que a preocupação, ela não tem poder para mudar uma situação, mas a confiança em Deus sim. Mas nós estamos constantemente morando no lugar da preocupação. Nós achamos que a preocupação vai mudar algo. Então, às vezes, nós estamos aqui num culto como esse, e aí, às vezes, a gente até já está ansioso, querendo saber sobre quem vai ganhar as eleições, e às vezes a gente até fica com o celular e preocupado, mas deixa eu te falar assim, a sua preocupação não vai mudar o resultado. Diga assim, mas a sua confiança em Deus, diga, a confiança em Deus. Diga, a confiança em Deus. Diga, ela tem poder. Amém? Quem está entendendo isso? Então diga assim, em nome de Jesus. Diga assim, eu deixo minhas preocupações de lado. Diga isso com fé, meu irmão. Eu largo as minhas preocupações. Diga assim, eu esqueço tudo que está lá fora. Diga assim, Senhor, eu confio em Ti. Amém? Glória a Deus. Aqui existe uma igreja que confia no Senhor. Glória a Deus. Amém. Fico feliz por isso. Agora vamos para Atos, capítulo 6. Vamos entrar na série de hoje. Abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo 6. Hoje vamos falar de um jovem, de um homem, lá do Novo Testamento, chamado Estevão. Atos capítulo 6, no versículo 1 ainda. Estevão, ele tem um breve relato na Bíblia. A Bíblia fala muito pouco sobre ele. Não mostra aqui a origem ou a história do início da vida dele. É um relato bem pequeno, muito rápido, nós temos na Bíblia, mas eu acredito que mesmo nesse relato tão pequeno, nós temos algo para aprender com ele. Amém? E aqui ele vai participar de uma eleição, ele vai ser eleito pela igreja do Senhor, e nós vamos ler isso. Atos capítulo 6, versículo 1. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmurinhos de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição dos alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 respeitados homens, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Versículo 4. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau da Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhe impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos voltar ao versículo 2 por um instante. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra e não à distribuição dos alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham, diga assim, escolham 7 homens, diga, respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Aqui já mostra um pouco do contexto, o texto é muito claro. E Jesus havia morrido, ressuscitado, havia estado com os discípulos ali durante 40 dias, e então ele sobe aos céus e o evangelho continua. A igreja continua acontecendo agora na vida, através da vida dos 12 apóstolos e dos demais discípulos que haviam caminhado com Cristo.
E naturalmente, através do poder do Espírito Santo, a igreja começou a crescer, o evangelho começou a ser disseminado em Jerusalém. Então muitos começaram a se converter ao evangelho de Cristo, muitos começaram a abandonar uma vida pagã, muitos que não eram nem judeus, muitos que não eram nem ali daquele país, mas outros começaram a se entregar ao Senhor. E então a igreja começou a crescer, e a crescer, e a crescer. E naquela época, os apóstolos, a ceia do Senhor, eles estavam sempre tomando refeições juntos. Eles estavam sempre compartilhando da mesa como igreja, como irmãos. Ali no início havia um euforismo, uma alegria muito grande de que eles estavam descobrindo agora uma nova forma de viver a vida em Cristo e também a vida em comunidade. Tanto a vida em Cristo era maravilhosa, mas também a vida em comunidade. Agora nós estamos nos ajudando. Essa era a mentalidade da igreja naquele tempo. A Bíblia diz que eles chegavam aos apóstolos, vendiam o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse repartido. Por desejo próprio eles faziam isso. Não por imposição dos apóstolos, não por imposição política, mas porque eles desejavam. Era de vontade deles compartilhar daquilo que era deles com os seus irmãos em Cristo. Amém? Diga assim, havia uma só mentalidade. Diga assim, uma mentalidade, diga de união. Amém? Então eram muitos e muitos e muitos discípulos. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, milhares de pessoas se converteram ao Senhor. Numa outra pregação dele, outros milhares se converteram ao Senhor. E em várias pregações, muitas pessoas foram se convertendo ao Senhor. Então existiam milhares e milhares de pessoas. Porém, os apóstolos, aqueles que carregavam agora em seus ombros a missão de liderar essa igreja, a missão de representar o Evangelho de Cristo, eles não estavam dando conta, eles não conseguiam de servir a essas mesas, servir a toda a igreja. E então começou ali algumas reclamações de que algumas pessoas estavam sendo menosprezadas ou não estavam sendo atendidas, como de costume também em uma comunidade cheia de pessoas. Diga assim, nem a igreja primitiva, diga assim, era perfeito. Amém? Eu gosto sempre de trazer essa evidência, evidenciar esse aspecto, porque às vezes as pessoas leem o Atos e as cartas e acham que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, que nós estamos muito longe dessa igreja. Ela tinha sim muita coisa que nós podemos aprender com ela, muitas coisas boas, mas não era uma igreja perfeita. Amém? E é natural, onde tenha muita gente, haja alguns desconfortos. Então os apóstolos agora, cheio de sabedoria, de entendimento e com o Espírito Santo, eles convocam uma reunião entre eles e decidem o seguinte: nós precisamos levantar alguns homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que possam nos ajudar nessa missão de servir a igreja. Diga assim, os apóstolos, a liderança, tinha a missão de servir a igreja. Amém? Eu falo isso aqui, eu trago uma ministração aqui para a nossa liderança, falando justamente sobre isso, que o papel do pastor, do líder, é justamente o de servir as ovelhas. E os apóstolos viviam isso em sua vida. Então agora eles chamam, vamos escolher 7 homens para que isso aconteça. Mas o que é mais interessante aqui, e que serve para essa série, para nós, é que eles chamam todos os discípulos e dizem o seguinte: ei, escolham, versículo 13, 3, sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós o encarregaremos desse serviço. Amém? Ou seja, aquela comunidade de discípulos, eles precisavam escolher entre si 7 homens que fossem respeitados e cheios do Espírito Santo. E a primeira eleição aqui, mostrada na Bíblia, na vida de Estevão, foi essa. Ele foi eleito no meio dos irmãos dele. Diga assim, Estevão foi eleito dentro da igreja. Diga assim, foi eleito pelos seus irmãos. Amém? Ou seja, aqui mostra para nós que Estevão era bem visto aos olhos da igreja, sim ou não? Quais eram as características ou os requisitos para esses 7 serem escolhidos? Quais eram? Diga assim, eles tinham que ser respeitados. Diga assim, homens respeitados.
Diga assim, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Diga assim, eles tinham que ter sabedoria. Ou seja, para estar entre esses 7, para exercerem essa missão, eles tinham que ter essas características. Existiam algo que limitava o acesso a esses cargos. Mas Estevão foi eleito para esse cargo. Diga assim, Estevão foi eleito. Sabe, nós falamos muito sobre ser eleitos por Deus, ser escolhidos por Deus. Nós falamos muito sobre ter uma grande missão do Senhor, e essa série nós estamos falando sobre 2 eleições, uma eleição para uma grande missão, ou para uma missão, e a eleição da salvação, e falamos aqui no último domingo, eu falei sobre a diferença dessas 2 eleições, e que a eleição para a salvação se dá única e exclusiva pela fé em Cristo Jesus, amém? Mas é importante que, como cristão, nós temos que entender que também precisamos ter um bom testemunho diante da, diga assim, igreja. Amém? Diga assim, o Evangelho não é apenas sobre mim e Deus. Alguns meses atrás eu trouxe uma ministração aqui falando sobre o processo da respiração, que para respirar eu preciso inspirar e expirar. Amém? Alguém lembra disso? E aí eu falei que como igreja, e somos corpo só quando estamos juntos, ou seja, para inspirar e expirar, é impossível fazer isso sozinho. Eu trouxe uma mensagem falando sobre o quanto somos um só povo como cristão. E agora, quando eu olho para isso, quando eu olho para esse primeiro ponto na vida de Estevão, eu começo a ver as evidências de um povo que caminhava como um só povo. E quando eu olho para a vida de Estevão, eu vejo que ele tinha um testemunho não só diante de Deus, mas ele também tinha um testemunho diante da igreja, da comunidade. Que Estevão entendia que o evangelho não era só a respeito dele e Deus, não era só a respeito da oração dele no quarto dele com Deus, que não era só a respeito daquilo que ele fazia ou dizia para Deus, não era só a respeito daquela oração íntima num culto dele e com Deus. Ele entendia, Estevão entendia, esse aqui é um dos primeiros e maiores exemplos para nós, que o evangelho era também a respeito do corpo de Cristo. Talvez esse seja uma das coisas mais difíceis de nós, que estamos aqui como igreja, entendermos. Ao acompanhar pessoas, ao estar com pessoas já há alguns anos no Evangelho e na vida ministerial, eu tenho percebido que muitas pessoas estão preocupadas com o relacionamento dela com Deus, e isso é poderoso. Que muitas pessoas estão muito empenhadas no relacionamento dela com Deus, mas para isso acabam ferindo todos à sua volta. Mas para isso acabam deixando de lado todos à sua volta na sua comunidade. Diga assim, é impossível agradar a Deus sem amar os irmãos. Quem está entendendo isso? Amém? A própria palavra diz, aquele que diz que ama o Senhor, mas não ama o seu irmão, aquele que vê é mentiroso. Diga assim, é impossível amar a Deus, honrar a Deus, viver um evangelho com Deus, se eu não viver, diga assim, com os meus irmãos. Estamos chegando ao fim do ano, e esse ano, o tema, a palavra que nos guia esse ano é estar juntos, é Yahad, fala sobre união, sobre ser um só povo, de um só coração. Nós precisamos terminar 2022 sabendo que somos irmãos em Cristo Jesus. Isaac, mas é muito difícil amar o meu irmão porque ele vota em A. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil até vê-lo como irmão. Mas a minha preocupação num tempo como esse, meus irmãos, a minha preocupação num momento como esse que estamos vivendo, é que a gente coloque algumas coisas acima de outras. É que a gente machuque o corpo de Cristo, que a gente machuque o corpo da igreja, por não ter paciência de sentar e conversar. Às vezes nós queremos impor aquilo que acreditamos, às vezes nós queremos impor aquilo que cremos sobre as outras pessoas, sem primeiro olhar nos olhos, sem primeiro entender quem aquela pessoa é, ou por que ela pensa daquela forma. Diga assim, nada está acima do nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos em Cristo. Quem está entendendo isso? Deixa eu te falar uma coisa, quando a igreja
quando os discípulos aqui, que nos servem de exemplo, olham para dentro da sua comunidade, eles conseguem enxergar em Estevão um homem respeitado. Quando os apóstolos dizem o seguinte para a igreja, vamos escolher aqui 7 homens respeitáveis. A igreja consegue olhar para Estevão e dizer, ele é um homem respeitado. É óbvio que Estevão não era perfeito, que Estevão tinha suas falhas, suas imperfeições, mas ele conseguia ser um verdadeiro cristão ao amar aos seus irmãos em Cristo e ao andar como exemplo de Cristo. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para exemplos como esses, eu me coloco em uma alta avaliação dizendo, Senhor, me ensine a ser paciente com os meus irmãos. Sim, existe muita ideologia maligna e mundana nessa terra que tem cegado o entendimento das pessoas. Mas eu te falo uma coisa, não venceremos, ou não convenceremos, ou não os tiraremos dessa cegueira empurrando algo de goela abaixo neles. Primeiro que quem convence é o Santo Espírito do Senhor. Quem gera uma transformação é o Espírito do Senhor. Então eu preciso trazer com calma, com paciência e com amor, revelar o Espírito Santo sobre aqueles que ainda estão cegos. Entendendo o que eu estou querendo dizer? Precisamos ser fortes, sim. Precisamos nos posicionar, sim. Precisamos levantar tudo que temos contra aquilo que o diabo tem levantado nessa terra, sim. Mas nunca a custo dos nossos relacionamentos com os irmãos da igreja. E aqui podemos incluir até a família, mas hoje eu trago uma palavra principalmente para os irmãos em Cristo. Amém? Diga assim, nada pode custar o relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo para nós em suas cartas que nós somos, e eu amo falar sobre isso, e talvez você já esteja até um pouco enjoado de eu trazer essa verdade novamente, que somos um corpo, sozinho, somos apenas um membro caminhando por aí. E eu sempre gosto de dar esse exemplo, sozinho você é igual um filme de terror que só serve para assustar. Imagine uma mão andando por aí, já cansei de dar esse exemplo. Diga assim, só somos o corpo de Cristo quando estamos juntos. Tem como estar juntos se nós estamos guerreando uns com os outros? Sem respeitar e sem trazer para perto, convencer, tentando trazer claridade, tentando trazer clareza à mente daquele irmão que talvez esteja cego, ou daquele irmão que talvez esteja enganado a respeito de qualquer assunto. Diga assim, somos igreja. Amém? Quando eu olho para a vida de Estevão, eu consigo ver um Estevão que compreende essa verdade. Então, Estevão não foi eleito só por Deus, mas também pela comunidade, e não foi eleito por Deus, tanto por Deus quanto pela comunidade, porque ele era um homem que era respeitado diante da sua comunidade. Era um homem que colocava a vida de Cristo acima das suas próprias convicções. Era um homem cheio do Espírito Santo. Diga assim, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. O que significa ser um homem cheio do Espírito Santo? O que significa dizer que ele era um homem cheio do Espírito Santo? Você já parou para pensar sobre isso? Talvez, pelo aquilo que vivemos dentro da igreja, vamos dizer que ser cheio do Espírito Santo é quando nós estamos falando em línguas, ou quando nós estamos em êxtase na presença do Senhor, e estamos tendo visões espirituais, ou sensações espirituais. Então nós vamos dizer, pastor Isaac, ser cheio do Espírito Santo é isso. É quando eu estou lá no encontro e estamos naquela ministração, estamos sendo cheios do Espírito Santo e sentimos a glória dele, ou quando nós estamos no louvor aqui e sentimos o poder dele e até choramos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo? Diga assim, isso faz parte. Amém? Quando a Bíblia está dizendo um homem cheio do Espírito Santo, não está falando sobre um homem que tem sensações espirituais em todo culto.
Isso não quer dizer que Estevão, a todo culto, ele chorava e tinha visões. Não é sobre isso que ele está falando. Isso faz parte, isso está dentro, sobre alguém que tem uma experiência sobrenatural, sobre alguém que opera nos dons do Espírito Santo, como a própria palavra fala. Mas isso é só um pedaço, isso é só uma característica, isso é só um passo. Ser cheio, estar cheio do Espírito Santo é abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus. A Bíblia diz que Cristo Jesus morreu na cruz e ele disse, é melhor que eu vá para que o Consolador venha e ele o guiará a toda verdade. Ou seja, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio daquele que me guia a toda a verdade. Ou seja, aquele que me faz viver a vida de Cristo. Quem é que vive toda a verdade? Diga assim, Cristo Jesus. Amém? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ou seja, o Espírito Santo de quem? Diga assim, de Deus. Quando eu digo Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, é porque ele operava tanto nos dons do Espírito, mas também vivia o fruto do Espírito. É alguém que tanto tinha uma experiência sobrenatural com o poder de Deus, tanto quanto alguém que vivia a vida de Cristo. É o que Paulo está dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é viver cheio do Espírito Santo, ou seja, viver cheio da vida que há em Deus. Não há espaço para a minha vida, não há espaço para o meu eu, a minha carne, os meus desejos pecaminosos, mas agora eu estou cheio do Espírito de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, aqueles que alimentam o Espírito são guiados pelo Espírito. Mas aqueles que alimentam a carne, o final disso é o quê? Diga assim, morte. Pois eu não os dei um espírito para o escravizar, mas um espírito que clama dentro de vocês, Abba Pai, ou seja, o espírito que testifica a nossa identidade. Quando a Bíblia está dizendo assim, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, está dizendo assim, é um homem que abre mão de viver a sua vida para viver a vida de Deus no meio da comunidade. Está dizendo assim, é um homem que não anda só por emoções ou sensações, mas é um homem que está disposto a abrir mão dos seus desejos para operar nos desejos de Cristo. Diga assim, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Diga assim, eu também serei em nome de Jesus. Amém? Agora, ser cheio do Espírito Santo acontece em um evento? Não, um evento pode te dar um start, um início para uma vida cheia do Espírito Santo. Não é cair, ser cheio do Espírito Santo não é cair aqui por uma oração que eu faço para a sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é andar revelando a vida de Cristo. Ou seja, não é do dia para a noite. Diga assim, não é do dia para a noite. Ser cheio do Espírito Santo não é do dia para a noite. Não há como você vir aqui, eu orar por você e você cair cheio da glória de Deus. Então agora você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não. Talvez você venha aqui, eu ore por você e você receba o Espírito Santo. Talvez você receba o batismo no Espírito. Talvez você receba um dom poderoso do Espírito. Mas aí então você precisa se levantar e agora viver essa vida cheia do Espírito. Ou seja, você precisa viver de forma que o Espírito não te abandone, que o Espírito não saia de ti, de forma que você não entristeça o Espírito Santo, de forma que você não agora agrade a sua carne. Ser cheio de Espírito Santo não é um evento, mas é um estilo de vida. Diga, é um estilo de vida. Diga, não é um evento, é um estilo de vida. Ou seja, quando a Bíblia está dizendo que Estevão foi eleito ali, está dizendo que ele era cheio do Espírito Santo, está dizendo o seguinte, que a vida dele mostrava isso. Não está dizendo que ele, meu Deus, ele foi cheio do Espírito Santo ontem, agora ele é um homem cheio do Espírito Santo. Não, quando a Bíblia está chamando que Estevão é um homem cheio do Espírito Santo, está dizendo que ele vem vivendo uma vida a agradar o Senhor. Está dizendo que ele vem vivendo uma vida a evidenciar os sinais do Espírito Santo na vida dele todos os dias. Está dizendo que Estevão já tem uma história de testemunho na caminhada com Cristo. Você está entendendo isso? Então, às vezes nós falamos assim, poxa, tal pessoa foi escolhido, poxa, Estevão, mas talvez eu nunca chegue a isso.
Talvez eu nunca consiga, pastor Isaac, eu vejo algumas pessoas e eu vejo isso, eu vejo aquilo outro, alguns homens cheios do Espírito Santo, alguns homens cheios de Deus, e sabe de uma coisa, Isaac, eu fui num culto e tal pessoa orou por mim, e eu fui numa caravana, eu fui num congresso em tal lugar e tal pessoa orou por mim, e eu fiz isso e nada mudou, parece que nada acontece na minha vida. Eu já escutei isso inúmeras vezes. Deus me dá a oportunidade de pregar em algumas igrejas aqui, alguns seminários para jovens ou retiros. Normalmente, quando eu termino de ministrar, vem algum jovem em mim e fala assim: poxa, pastor, eu queria ser usado por Deus, eu queria isso, eu queria começar a andar com o Senhor, e eu queria sair contigo para aprender isso, ou para receber, ou pastor, coloca a mão sobre a minha cabeça para me receber isso. E normalmente eu falo, meu irmão, talvez você não queira escutar o que eu tenho para te falar. Porque não adianta eu colocar a mão na sua cabeça, não adianta você sair comigo. Você tem que começar a sair com Jesus. Você tem que começar a viver com Cristo. A única forma é essa. Não tem como eu colocar a mão na sua cabeça e você ser cheio do Espírito Santo. Você tem que começar a andar com Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tinha uma vontade muito grande, principalmente depois que eu li os livros do Benny Hinn, de conhecê-lo, mas eu sabia que era algo impossível aos meus olhos. Eu estava morando em Natal, não sei se você já escutou esse testemunho. Talvez você não concorde com algumas coisas na vida dele, mas o fato é de que ele é um homem de Deus. E então eu li alguns livros dele, aprendi muito sobre a convivência com o Senhor diária, a vida em devocional. E eu lembro que eu li 3 livros, ao final do 3º livro eu estava dentro do quarto e eu pensei assim, caramba, eu nunca vou ter a oportunidade de conhecer um homem desse pessoalmente. Eu falei dessa forma com Deus, eu estava dentro do quarto do meu devocional e eu falei assim, Senhor, eu sei que é o Senhor que faz, naquela época, isso há uns 4 anos atrás, eu falei assim, eu sei que é o Senhor que faz, Deus. Eu sei que é o Senhor que muda as coisas, mas eu queria tanto poder estar com um homem desse, eu acho que se ele colocasse a mão na minha cabeça, a minha vida seria completamente diferente. E aí eu falei, mas isso é impossível, ele já está em uma idade avançada para eu conseguir estar no mesmo evento que ele. Enfim, eu fechei ali os meus lábios e esqueci aquilo, continuei a minha vida com Deus. E mais ou menos 1 ano depois daquilo, eu estava sentado numa mesa, almoçando junto com o Benny Hinn. E ele estava assim na minha frente e naquele momento eu estava pensando assim, cara, é só mais um homem. Deus me deu a oportunidade de conhecer alguém que levou ele lá no Rio Grande do Sul, e eu estava com ele, eu carreguei as malas dele, eu trabalhei junto com ele, estive junto com ele em lugares reservados, eu mais 3, 4 pessoas almoçando e jantando junto com ele. E a minha conclusão daquilo foi, ele é só mais um homem. Naquele momento eu entendi uma coisa, não adianta eu buscar um evento, não adianta eu colocar a mão dele na minha cabeça. Deus me permitiu ver algumas coisas que eu falei assim, cara, não tem como. Nós erramos e falhamos miseravelmente em achar que outra coisa, a não ser uma vida diária com Deus, vai mudar ou vai transformar a nossa história. Quando eu olho para a vida de Estevão, ele era um homem, e creio e vejo isso biblicamente, que andava de acordo com os princípios de Deus e vivia uma vida de comunhão com o Senhor. Diga assim, ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Diga, com Deus. Amém? Então talvez você veja algumas pessoas vivendo algumas coisas com Deus e você fala, Deus ama mais aquela pessoa. Não, meu irmão, saiba de uma coisa, aquela pessoa provavelmente derrama tempo diante do Senhor. Derrama tempo de comunhão com o Senhor. Quando Estevão é eleito pela igreja e pelo Senhor, ele é eleito por um estilo de vida que ele vivia. Então termina aqui com o último requisito cheio de, diga assim, sabedoria. Amém? Não é isso? Versículo 3, sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós o encarregaremos desse serviço. Diga assim, sabedoria. Diga assim, não era um homem qualquer.
E o que eu estou querendo dizer com esse homem qualquer? Um homem que não está debruçado na palavra do Senhor. Amém? Aqui não é uma simplesmente sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem do Senhor. Diga assim, Estevão era cheio, diga, de sabedoria. E onde eu encontro a maior de todas as sabedorias? Onde? Diga assim, a palavra do Senhor Jesus. Amém? Ou seja, era um homem que se debruçava na palavra do Senhor. Era um homem que se debruçava nos ensinos de Cristo. Naquele momento ali, eles tinham apenas o Antigo Testamento e o Novo Testamento estava sendo escrito diante dos olhos dele. O Novo Testamento estava sendo escrito ali, diante dos olhos dele, na convivência com a igreja, na convivência com os apóstolos. Estevão é um homem cheio de sabedoria, não porque ele vivia uma vida de qualquer jeito, ou uma vida de, eu vou para a igreja hoje, hoje eu não vou para a igreja, que legal, vamos para a igreja, nossa, olha como eu amo Jesus, eu vou todo domingo para a igreja. Ele só pode ser conhecido não por uma pessoa ou por outra, ele é conhecido por toda a comunidade cristã naquele tempo como um homem cheio de sabedoria. Quantos acreditam que ele era um homem muito sábio? Imagine, não era só o testemunho do Isaac, não era só o seu testemunho, era o testemunho de toda uma comunidade de pessoas que olhava para ele e dizia, este é um homem cheio de sabedoria. Ou seja, ele dedicava tempo, ele dedicava esforço, ele dedicava a vida dele, como a própria palavra dizia, gaste tudo que você tem em busca de sabedoria. Porque é aquilo de mais precioso que ele poderia carregar, a sabedoria que vinha da palavra do Senhor, a sabedoria que vinha do próprio Deus, do entendimento das coisas espirituais. Então, quando eu olho para Estevão, ele não era um homem qualquer que estava passando ali, vamos pegar esse cara aqui para servir as mesas. Ele não está aí fazendo nada, vem para cá, bora ajudar aqui a colocar a comida ali nas mesas. Quando eu quero aprender sobre os eleitos, quando eu começo a estudar a vida dos eleitos de Deus, e nós já falamos aqui de alguns, eu começo a perceber que a vida deles foi uma vida devota ao Senhor. Uma vida devota em confiança, em fé ao Senhor Deus. Eles não foram escolhidos porque eles estavam sem nada para fazer. Diga assim, nenhum dos eleitos de Deus foi escolhido porque estava sem nada para fazer. Você começa a ver, você percebe que os eleitos de Deus, todos eles estão empenhados em algo. Todos eles estão investindo sua vida em algo. Todos eles estão praticando algo, mas acima de tudo estão confiando plenamente no Senhor. Todos eles estão confiando contra a esperança, estão confiando contra o meio em que vivem, estão confiando de forma cabal, de forma certeira, de forma radical no Senhor. Diga assim, Estevão se dedicava ao Senhor. Quem está entendendo isso? Versículo 4, então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra, os apóstolos dizendo. Versículo 5, a ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Talvez você lembre que eu já ministrei algo sobre esse texto, esse versículo em si, mas quero trazer isso novamente. Preste atenção no seguinte, existiam aqui 3 requisitos para serem os 7 escolhidos, amém? Aqui eram os 7 primeiros diáconos da igreja do Senhor. Então existiam esses 3 requisitos. E aí então Lucas, que está escrevendo o Atos, ele está relatando aquilo que está acontecendo, ou seja, ele está escrevendo, então a igreja, os apóstolos se reuniram, decidiram que iam escolher 7 homens, falaram com os discípulos, com a igreja, então pediram para eles escolherem 7 homens, e tinham 3 requisitos, serem homens respeitados, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. E a igreja, e essa ideia pareceu bom a todos, isso Lucas escrevendo, pareceu bom a todos, e então eles escolheram 7 homens, que são estes. Aí ele começa, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí ele vem e fala o nome dos outros 6. Agora eu te pergunto, para estar nessa lista precisava ser o quê? Alguém está aqui? Para estar na lista desses 7, você precisava de quê? Diga assim, ser cheio de Espírito Santo. Diga assim, cheio de fé, de sabedoria,
Ser um homem respeitado. Amém? Então, na narrativa, no texto, é óbvio, depois dele ter mostrado os requisitos, de que os próximos 7 tinham esses requisitos. Sim ou não? Mas, quando o Lucas está escrevendo o texto, é como eu enxergo isso, é como eu entendo isso, é que ele não consegue passar pelo nome de Estevão sem colocar ainda mais intensidade, evidenciar ainda mais o quão Estevão era cheio do Espírito Santo. Todos os 7 todos os 7 foram homens poderosos do Senhor, todos os 7 foram homens usados pelo Senhor, e aqui eu não estou querendo dizer que Estevão era melhor do que os outros, mas preste atenção, Lucas não conseguiu, e aqui guiado, óbvio, pelo Espírito Santo, mas também com a sua humanidade, ele não conseguiu deixar de evidenciar que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando eu olho para isso, quando eu leio isso, me faz entender que a igreja olhava para a vida de Estevão e falava o seguinte: nossa, nós temos irmãos aqui cheios de Espírito Santo, mas olha Estevão como isso é forte na vida dele. Olha como isso é evidente na vida de Estevão, olha como aquele homem é um homem devoto, olha como aquele homem é um homem que caminha com o Senhor, olha como aquele homem é cheio de fé, sabe? Cara, eu preciso escrever isso novamente, eu preciso trazer a certeza de que esse homem era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Diga assim: Estevão viveu uma vida de evidências do Espírito Santo em sua vida. Você está entendendo isso, meu irmão? Ele não foi escolhido por acaso. Ele não foi escolhido, como eu já disse e repito, ele não foi escolhido porque ele não estava fazendo nada, porque não tinha nada para fazer. Ele foi escolhido porque na vida dele ele carregava as marcas de Cristo. Porque ele carregava com tanta força, com tanto vigor, com tanta alegria, com tanta certeza, com tanta convicção, que era perceptível aos olhos de todos isso. Ele inspirava isso aos seus irmãos em Cristo. Você entende isso? Versículo 6, aí aqui ele continua com o nome dos outros 6. E aí o versículo 6, esses 7 foram apresentados aos apóstolos que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, versículo 7, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Desculpa. Versículo 8. Então, versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava milagres e sinais entre o povo. É lindo que toda vez que aqui, nesse capítulo que vai falar do nome de Estevão, Lucas volta a dizer homem cheio de graça e de poder. É como se Lucas não conseguisse escrever o nome de Estevão apenas, ele tinha que escrever a vida que ele carregava. Está entendendo isso? Ele vai falar de novo de Estevão, e homem Estevão, nós já sabemos que ele é um homem cheio de poder, nós já sabemos que ele é um homem cheio do Espírito Santo, nós já sabemos que ele é um homem cheio de sabedoria, para estar entre os 7 precisava disso, Lucas repetiu isso, e agora novamente, Estevão, um homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Versículo 9, um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir entre eles. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pela qual Estevão falava. Amém? Meu Deus. Versículo 11. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele. Diga assim, a mentir a respeito deles. Para quem não entendeu, numa linguagem nova, a fazer fake news a respeito deles. Amém? Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele. Dele quem? Estevão. Dizendo, ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Essa era a mentira que estava inventando. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. Diga assim, Estevão foi preso por causa de mentiras
Amém? Agora preste atenção, a própria palavra, o próprio evangelho, as escrituras estão falando que eram mentiras, que estavam inventando mentiras a respeito de Estevão, ou seja, não era de fato aquilo que ele estava fazendo, amém? Mas ele foi preso por causa dessas mentiras. Versículo 13, as falsas testemunhas, diga assim, falsas testemunhas, diga mais forte, falsas testemunhas, amém? Aqui não é uma emissora de TV que está falando, aqui não é um homem qualquer que está falando, aqui não é A ou B que está falando, aqui são as palavras do Senhor, guiada pelo Espírito Santo, escrita por Lucas, amém? Diga assim, as falsas testemunhas, amém? E aí o versículo continua, este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés, nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruiria o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Agora preste atenção, versículos 15. Neste momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém? Ou seja, um rosto resplandecente, um rosto que era diferente de um rosto humano. Agora preste atenção na situação. Estevão está preso, Estevão está sendo acusado injustamente. Diga assim, injustamente. Diga assim, se levantam falsas testemunhas. Agora você imagine-se nessa situação. Como estaria o seu rosto? Alguém consegue imaginar? Vamos lá, seja sincero com você. Eu acho que você em algum momento da sua vida já foi acusado por algo que você não fez. Na escola, no meio da sua família, no meio dos seus irmãos. Alguém aqui já passou por isso ou só eu? Amém? É bom? É legal? Imagine você, ele está sendo preso, algo contra a vontade dele. Não é o pai dele que está com o cinto para bater nele, não. Porque o irmão disse que foi ele que quebrou um copo. Quem está entendendo? Ele está sendo preso, ele está sendo colocado com algemas e preso, e então se levanta um julgamento contra ele, e vem e aparece alguém para testemunhar contra ele, dizendo assim, não, ele fez isso, aquilo, outro. Meu irmão, eu acredito que se eu e você, que ainda estamos nessa caminhada, buscando parecer mais com Cristo, e eu acho que Estevão estava um pouco mais à frente nessa caminhada, eu acredito que, infelizmente, o nosso rosto não era um rosto de anjo. Talvez um rosto de capetinha. Talvez um rosto bem frustrado. Talvez um rosto bem triste. Talvez com algumas lágrimas. Talvez indignado. Talvez com o rosto transfigurado. Alguns estariam espirraçando. Igual uma criança dizendo, eu não fiz isso. Quem está entendendo? Diga assim, mas Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que confiava plenamente no Senhor, diga assim, ele não passava uma imagem, diga assim, de histeria. Isaac, quanto mais leio a palavra, mais eu vejo que eu estou distante disso. Eu tenho a mesma sensação mesmo. Porque eu falo assim, Senhor, o que Estevão viu que o fez viver uma vida assim que eu ainda não vi? Senhor, qual era a Bíblia que Estevão estava lendo que nós não estamos lendo? Qual é o Deus que Estevão adorava que não é o que nós adoramos? Eu não sei você, mas às vezes quando eu leio a palavra, quando eu leio a história de alguns homens, eu falo assim, não é possível, parece que esse homem viu algo que eu não vi. Parece que ele leu, ou parece que ele estava adorando ao Deus que não é o que eu adoro, porque não é possível que um homem viva uma vida dessa forma. Mas sabe por que Estevão conseguia estar dessa forma diante de um julgamento injusto? Vendo a justiça, a luz do dia sendo destruída, sendo distorcida, a justiça nos seus olhos estava sendo distorcida, e ele conseguia estar dessa forma. A única resposta é porque ele vivia uma vida íntegra com o Senhor. Ele não vivia simplesmente uma vida de ir no culto do domingo, ele vivia o culto dentro da casa dele todos os dias. Então nós nos perguntamos, como não conseguimos estar bem diante do caos? É porque os céus ainda não estão dentro de nós. Então o caos acha espaço para entrar dentro de nós. Quem está entendendo isso?
Meus irmãos, eu estou orando e clamando e agindo para que o nosso Brasil não caia em mãos erradas. Mas sabe de uma coisa? Nós, como igreja, precisamos ter a paz no nosso coração, nos movimentar, agir, nos posicionar, mas sem perder a paz no nosso coração, sabendo que mesmo que a igreja, que o Brasil caia em mãos erradas, nós confiamos no Senhor. Mesmo que a justiça continue sendo distorcida à luz do dia, precisamos ter a serenidade de saber que confiamos num Deus que é poderoso e justo, e que os seus juízos não falham, e que os seus juízes são eternos e poderosos e há de estar sobre nós. Quem está entendendo isso? Diga assim, diante de situações erradas. Diga assim, diante de uma justiça torpe, errada, falha, diga assim, nós confiamos no Senhor. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: estas acusações são verdadeiras? Amém? Preste atenção. Então o sumo sacerdote lhe perguntou: estas acusações são verdadeiras? Deu a ele um direito de resposta, um direito de defesa, como manda o figurino. Mas aí, se você ler aqui, nós não vamos ler, mas se você quiser ler em casa, você vai ler todo o capítulo 7, e Estevão vai trazer toda uma pregação no capítulo 7. Sabe o que eu acho mais lindo? É que quando ali aquele que assume a posição de juiz olha para Estevão e diz assim: e aí, aquilo que essas testemunhas estão dizendo a seu respeito é verdade? Ele não fala assim: não, claro que não, estão mentindo, eu nunca disse isso. O mais lindo é que eu não procuro e não vejo Estevão buscando se justificar. Diga assim, Estevão não estava tentando, diga, se justificar. Talvez porque ele leu bem a Bíblia e entendeu que quem o justifica é o próprio Deus. Talvez porque ele leu a Bíblia e sabia que mesmo que maltratassem o seu corpo, jamais poderiam macular a sua fé. Talvez porque ele leu a palavra e sabia que mesmo que tempestades estivessem à sua volta, se ele estivesse no Senhor, a sua casa seria como uma casa plantada na rocha. Então ele não estava temendo diante dos homens. Diga assim, Estevão não estava temendo diante dos homens. E aí Estevão vem e começa a pregar para aqueles homens. Sabe o que é lindo? É que Estevão, que foi escolhido pela igreja para servir as mesas, não se contenta apenas em servir a mesa, mas continua servindo a mesa, não só com o pão da terra, mas continua a pregar o evangelho, ou seja, servir a mesa com o pão espiritual. Estevão está dizendo, amém, glória a Deus, eu fui escolhido para ser um diácono dentro da igreja, para servir a mesa da igreja, mas sabe de uma coisa, isso não vai parar, isso não vai me colocar numa caixinha e agora a minha missão de industrial é só servir uma mesa. Não, meus irmãos, ele começou a viver e a continuar a viver uma vida cheia do Espírito Santo e a pregar sobre o evangelho de Cristo, e agora ele está sendo julgado e ele diz o seguinte, a Bíblia diz que todos estavam olhando para ele, vendo um rosto como de um anjo. Aí ele aproveita a oportunidade, ou seja, eu tenho um público aqui e vou fazer aquilo que eu mais sei fazer, aquilo que eu mais amo fazer, eu vou pregar para esse público. Diga assim, Estevão, diante do seu julgamento, diga assim, ele pregou. Diga assim, em tempo, em fora de tempo, diga assim, ele exerceu a missão dele. Quem está entendendo isso? Amém? Estamos indo para o final. Cara, não tem como nós lermos apenas esses praticamente 2 capítulos sobre a vida de Estevão e há algo tão rico aqui dentro sobre a vida dele, há algo tão poderoso que nós podemos aprender tanto na vida desse homem. Então ele começa a pregar e a falar com esses homens, ele traz uma pregação lá desde Abraão e vem falando para eles. Estevão vem falando sobre tantas coisas. Ele vem trazendo uma realidade daquilo que Cristo veio fazer na terra, de toda a teologia, de tudo aquilo que Cristo era para aquele tempo. E aí ele termina aquela pregação, ele termina aquele momento dizendo o seguinte, preste atenção nisso, lá no final do capítulo 7, no versículo 51. Olha isso, povo teimoso, ele não está tentando convencer ninguém, meus irmãos.
Ele não está tentando se defender, ele não está tentando lutar pela sua vida, ele está lutando pela vida de Cristo aqui. Então nós nos perguntamos, por que Estevão está aqui consagrado nas páginas sagradas do Senhor? Não foi por acaso, não foi à toa, foi porque ele lutou pela vida de Cristo antes de lutar pela sua própria vida. Olha o versículo 51, povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade, resistirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Matarão até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Versículo 54. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiram os dentes contra ele. Às vezes eu me pego pensando, o que é isso? Como que é essa situação, rangir os dentes? Tenta imaginar isso. Mas dá todo mundo ali acusando ele, testemunhas falsas apontando para ele, estão o acusando de blasfêmia, e ele está ali pregando a palavra do Senhor e os acusando de acordo com a palavra. E a Bíblia diz que todos os líderes, todos se levantaram ali e começaram a ranger os dentes contra ele, ou seja, ficaram indignados contra ele, ficaram enfurecidos contra Estevão. E novamente, Lucas, ao escrever, versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, diga assim, cheio do Espírito Santo. Lucas começa a vida de Estevão biblicamente e termina a vida de Estevão biblicamente falando que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão estava num ambiente seguro dentro da igreja, servindo às mesas, e era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão estava num ambiente hostil, de acusação injusta, e continuava sendo um homem cheio do Espírito Santo. Diga assim, não importa o ambiente. Diga, não importa as circunstâncias. Diga, um homem de Deus. Diga, uma mulher de Deus. Continua. Diga, continua. Diga, continua cheio do Espírito Santo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele. Está todo mundo enfurecido, rangendo os dentes contra ele. A justiça está sendo distorcida diante dele, e eu imagino Estevão aqui, todo mundo rangendo, todo mundo enfurecido, indignado, querendo acusá-lo, e todo mundo de pé, olhando para ele, com os olhos fitados nele. Ele está aqui, meus irmãos, olhando para os céus, dizendo assim, se vocês pudessem ver o que eu estou vendo. Ele está a ponto de morrer, de ser acusado injustamente, mas os olhos dele não estão no caos, os olhos dele não estão na morte, os olhos dele continuam em Cristo Jesus. Ele continua dizendo, eu vejo Deus, eu vejo Jesus em pé à direita do Pai. Ei, Estevão está vivendo uma experiência com Deus nos seus últimos segundos de vida. A tempestade está grande à sua volta, os raios, os furacões, está tudo desmoronando na volta dele, está tudo caindo, e ele está aqui, eu amo o meu Senhor. Sabe, Estevão foi eleito pela igreja para ser um diácono, mas foi eleito por Deus para ser o primeiro mártir. Imagine a grande missão que estava sobre os seus ombros. Ele não foi eleito por Deus para ser alguém famoso, ele não foi eleito por Deus para ser alguém que fosse tratado bem, ele não fosse eleito por Deus para ser um grande apóstolo, ele foi eleito por Deus para ser o primeiro mártir. Quando a gente estuda que o contexto da igreja, a igreja está trancada dentro de Jerusalém, ela não quer sair, ela está acomodada no seu conforto. Jesus havia morrido, ressuscitado, e aí Jesus diz o seguinte, primeiro Jerusalém, depois Samaria, até os confins da terra, vocês devem pregar. E eles estavam ali, apaixonados pela glória que estava acontecendo, a comunidade estava crescendo, estava tudo indo tão bem naquele momento, era o cenário da igreja. Mas a igreja precisava avançar, o evangelho precisava chegar aos perdidos, o evangelho precisava chegar aqui no Brasil, o evangelho precisava chegar em outras nações, a igreja precisava despertar, a igreja precisava acordar, algo precisava acontecer. Então Deus o chama para ser o primeiro mártir.
E talvez você fale, Isaac, mas que missão terrível é essa? Ei, entenda uma coisa, o compromisso maior de Deus não é com sua vida nessa terra, mas sim com a eternidade da sua alma. O compromisso de Deus, a salvação de Deus não é de um dia ruim nessa terra, mas é da eternidade na perdição do inferno. Este é o compromisso de Deus. Cristo morreu na cruz, não para te dar um dia de sol amanhã. Deus morreu na cruz para que você não fosse acusado eternamente, para que as correntes do jugo de Satanás não estivessem sobre os teus ombros, para que as correntes da morte não o tragassem. Foi por isso que Cristo morreu, e Cristo estava dizendo: aqueles que tomam a cruz e me seguem, ei, saibam de uma coisa, vocês também serão seguidos. E sabe, Estevão, eu estou te levantando como primeiro mártir, porque eu sei que você não perderá o seu propósito diante da morte. Eu sei que a sua vida vai ecoar durante anos e mais anos, e vai inspirar outros cristãos a viverem uma vida temente a mim. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Sabe, ele não viu as pedras nas mãos daqueles homens, ele não viu as pedras, ele não viu o ódio que estava no rosto daqueles homens, ele viu a glória de Deus. Diz para quem está do teu lado assim: meu irmão, não perca tempo olhando para o caos. Diga assim: não perca tempo olhando para as pedras. Diga assim: olhe para a glória de Deus. Diga assim: olhe para a glória de Deus. Sabe o que Estevão disse? Versículo 56, olhem. Estevão está dizendo assim: ei, olhem para o que eu estou vendo. Coloquem os olhos naquilo que eu estou vendo. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Agora preste atenção no versículo 57, eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59, enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Você pode ficar de pé.